Olá, é uma satisfação estar aqui novamente para desenvolvermos o 16º vídeo da série Economia em Tempos de Coronavírus. Hoje sobre o tema limitações, muito áridos para o autor, e também as nossas considerações finais, pois esse, em princípio, é o último vídeo da nossa série que está na sua 3ª temporada. Então, o nosso episódio de hoje vai ser desenvolvido em duas partes. A primeira delas, falando sobre as limitações da proposta da economia baseada na abundância. Difícil para desenvolvermos, porque é uma proposta nossa, identificarmos as fragilidades dela, não é uma atividade simples, mas tentamos fazer na medida do possível, pois é uma atividade muito importante. Entendermos as limitações para sabermos como utilizá-la adequadamente e evitar que ela seja apropriada pela economia predominante, pela visão dominante, consciência dominante. Então, essas são... e a segunda parte vai fazer as considerações finais de encerramento da nossa trajetória aqui nessa ferramenta de estímulo à conscientização das pessoas e efetuando basicamente um convite, que nós vamos seguir mais adiante. Não é um convite para um curso pago, não é isso. Decididamente não é isso. Então, a primeira parte, falando sobre as limitações, realmente é uma limitação do trabalho. Como lidar com a multifacetada natureza humana, especialmente o lado mais perverso da natureza humana, as qualidades menos nobres do ser humano. Como lidar com isso? Realmente não temos como lidar com isso, não sabemos. E a proposta que nós estamos elaborando é para as pessoas que queiram manifestar os seus melhores lados, que aí tem uma orientação diferente da teoria econômica predominante, baseada na escassez, que vai se basear nas virtudes, nas melhores características da natureza humana, como nós vimos num vídeo anterior sobre a natureza humana. Essa natureza humana multifacetada, que tem tanto lados belíssimos, nobres, apreciáveis, como lados terríveis, tétricos. Então, como lidar com esse lado negro, no sentido de negativo, no sentido de menos nobre da natureza humana. Então, realmente, nós não sabemos como lidar com isso. A proposta não tem como resolver esse problema. É basicamente o conflito do poder pessoal em detrimento do poder social, o poder institucional. Então, é um conflito, onde a ênfase do nosso trabalho é desenvolver o poder pessoal. Porém, na medida em que nós desenvolvemos esse poder pessoal, existe uma tendência, supomos, a se diminuir o poder social. Se você abre mão, por exemplo, de grandes fortunas, para viver com o essencial, para experimentar o suficiente, você deixa de brigar, de correr atrás, de buscar algo mais, um controle maior sobre, conseguir meios para controlar melhor as outras pessoas. Então, quando você abre mão disso, você perde os benefícios do poder social, de você ter mais prestígio, de ter mais poder econômico e outros. E você fica à mercê de quem tem esse poder e queira derrotar você no ambiente de competição que a visão dominante estimula. Então, quando você abre mão dessa competição, prefere a cooperação, você tem um poder pessoal expandido, porém fica à mercê de outras pessoas que se organizam em torno, normalmente, de instituições que agregam, acumulam muito poder social e aí
podem usar esse poder social contra você, né? É o grande podendo derrotar facilmente o pequeno, né? A nossa proposta é basicamente de nós buscarmos o pequeno, né? Vermos, valorizarmos o pequeno e os benefícios inerentes, né? Mas nós ficamos vulneráveis a quem acumula poder, né? Então, é uma orientação que tem uma tendência a ser dos chamados derrotados, né? Então, é uma alternativa que exige muita coragem de viver em harmonia com os valores pessoais, buscando a expressão plena do ser singular que cada um é, porém fica vulnerável para essas pessoas que giram em torno de instituições e que podem prejudicar, né, a sua existência, pode até inviabilizar. Então, essa é uma limitação que nós observamos na nossa proposta, que não temos como responder a isso, né? Vai exigir coragem da pessoa que queira expressar plenamente a sua singularidade. Vai depender meramente disso, né? Então, temos que reconhecer, não temos como solucionar esse problema, né? Agora, vai aí talvez, né, o viés do autor, né, querendo, né, resgatar a importância da sua obra, né, se é que ela perde importância por causa desse reconhecimento, né. Nós vamos falar um pouco sobre os atenuantes dessas limitações, né? Reconhecemos, não temos como superar isso, né? É realmente acreditar em algo maior e que o resgate do poder pessoal vai te proteger, mas isso é uma crença, é uma crença, né? E que o que realmente não é crença é que você vai viver de acordo com os seus valores. Então isso pode proporcionar uma vida com sentido. E supomos que não existe nada mais rico, nada mais importante numa vida, mais significativo do que uma vida com sentido, né? Então, essa é a constatação que nós chegamos ao final desse nosso trabalho, né? Então, qual é o grande atenuante dessa limitação? É que a consciência dominante também não lida bem com isso. Então, esse modo que nós estamos vivendo também não lida bem com isso. Veja os problemas com previdência social, veja os problemas, o mais simbólico de todos, né, o mais cabal de todos, o problema da população penitenciária, né? Como são as condições de vida das pessoas que supostamente usaram os seus lados negativos e foram identificados pelo sistema e foram punidos, né? E que estão passando lá por uma pena, muitas das vezes, cruel, desproporcional, né? Que é viver nos presídios, né? Na maioria dos lugares do mundo. Existem lugares que são exceções louváveis, elogiáveis, honrosas, mas infelizmente não passam de exceções, né? Então, a grande regra, a maioria, é de uma vida terrível nos presídios, né, nos órgãos de detenção das pessoas que deixam de cumprir e que são identificados, né, cumprir as leis e que são identificados e punidos, né? Muita gente transgride as leis na frente de todo mundo, com provas registradas em horário nobre de TV e não são exemplarmente punidas. Então, o atenuante maior da nossa proposta, eu acho que é esse, né? Apesar de todas as instituições, de todas as ilusões feitas para dar uma garantia para as pessoas que nós estamos sob uma tutela de civilidade,
né? A gente está vendo a todo instante, né? Mais do que nunca, né? Com todos os problemas, conflitos internacionais, com os conflitos internos, né? A divisão que nós estamos hoje no Brasil, né? Então, quer dizer, nós vemos que isso não funciona na via normal. Então esse é o grande atenuante que nós temos, né? Já que é para correr o risco, né, é melhor para algumas pessoas, e aí esse trabalho é direcionado para as pessoas que querem ter consciência disso, né? Ou seja, é melhor você viver correndo os riscos que você está correndo, mas orientado pelos seus valores internos, do que fingir que está vivendo num processo civilizatório e que as instituições vão proteger você caso alguém com grande poder queira passar por cima dos seus direitos, da sua condição de existência, né? Então, quem quiser viver com essa ilusão, siga nessa orientação que nós temos hoje, que eu acho que ela é mais adequada para as pessoas que não querem essa consciência de que não está funcionando, né? Não está funcionando, e que nós temos que fazer alguma coisa. Então essa é o atenuante das nossas limitações, das limitações da proposta que nós defendemos ao longo dessa nossa série, e que, sempre lembrando, está baseada no livro Economia, Consciência e Abundância, que está nos comentários, né, a forma de entrar em contato, caso queira aprofundar nessas questões, né? Então, em termos de limitações, aqui nós identificamos, devem existir outras por causa das nossas limitações pessoais, devem existir muitas outras, mas a que nós consideramos realmente merecedora de destaque é esse. Nós não temos como lidar com a multifacetada natureza humana, especialmente a parte cruel, maldosa do ser humano, e que o atenuante é que a visão dominante também não tem como lidar com isso. É mais cruel ainda. Então essa é a primeira parte desse nosso vídeo, que trata das limitações da economia baseada na abundância, proposta do nosso trabalho. Então podemos ir agora para a segunda parte, que é as considerações finais, né? Nossa experiência aqui nesses 3 últimos anos, falando um pouco sobre uma proposta diferente de orientação econômica para uma pessoa que queira atuar aqui e agora, né, nos problemas socioambientais que nós estamos enfrentando. Então, mais do que considerações finais, é um convite, né? Um convite para, apesar de todos os riscos, de todas as limitações, né, para quem se sentir harmônico com a proposta, né, de viver de forma clara, simples, concreta, né, sem abrir mão da subjetividade, né, da inclusão, da diversidade, né, tem aí uma orientação para a sua atividade econômica, né, que na verdade é uma atividade de vida, né. Então, em que consiste esse convite, né? Em primeiro lugar, como nós estamos falando na parte anterior, é o reconhecimento de que a visão dominante e a teoria econômica predominante nos levaram para uma sinuca de bico civilizatória, né, em termos sociais e ambientais. Então é reconhecer isso, né? E desse reconhecimento vem um desdobramento muito importante. Não adianta intensificar essa visão e expandir a economia dominante para resolver os problemas sociais e ambientais que nós estamos vivendo. Não existe, porque nós vamos estar procurando a solução naquilo que causa o problema. Ou seja, inviável, né? Impossível. Então é importantíssimo isso, né? Quem chegou a essa conclusão, né, sabe que tem que fazer algo diferente. Então essa é a nossa proposta, né? Fazer algo diferente, né? Então é isso que é importante, né? Tentarmos encontrar
alternativas a essas visões. E não nos iludirmos mais que se nós melhorarmos a economia, crescermos a economia, nós vamos melhorar, né? Aí vamos criar o tal desenvolvimento sustentável, né? As metas para 2030, vamos fazer isso tudo empurrando para a barriga, aquilo que nós poderíamos constatar aqui agora, já deveríamos ter constatado há muito tempo atrás, né? Dizem que os maias, né, erraram feio, dizendo que o fim do mundo seria em 2012, mas o fim do mundo já aconteceu. A gente está vendo hoje que o fim do mundo já aconteceu há muito tempo e a gente não se deu conta, né? Então, a gente ter essa percepção, né, do que está acontecendo e que é preciso mudar. E aí, nosso trabalho oferece uma proposta inspiradora para mudanças, né? Então, nessa mesma esteira, né, seguir líderes dessa visão dominante, né, ou esperar que as outras pessoas mudem para depois a gente mudar, isso é sinal de insucesso. Nós não vamos conseguir isso. Nós vamos esperar o mundo mudar para a gente mudar. Se a gente for esperar um grande líder para nos levar para uma condição melhor, né, desviar a humanidade da rota de abismo que nós estamos indo, né, dentro dessa orientação também parece que não vai surtir muito efeito. Então essas percepções são importantes para sabermos que precisamos fazer aqui e agora algo, não é para salvar o mundo. Se pudermos salvar o mundo vai ser ótimo, mas para salvar o nosso mundo, pessoal. Para dar sentido para a nossa vida, para dar sentido para a nossa vida. Eu acho que é o maior objetivo que uma pessoa pode ter, é viver uma vida com sentido. Então essa é a proposta nossa, correndo todos os riscos inerentes, como nós vimos nas limitações, né? Então, para essa pessoa é que está direcionada essa obra, que percebeu essas coisas, né? Então, qual é esse caminho alternativo oferecido? Quais são as linhas gerais, né? Primeiro, fundamental, é que você não vai enxergar isso em nenhuma proposta da economia dominante, né? Autoconhecimento, né? Na veia, que é para você ser quem você veio programado para ser, né? Expressar plenamente o ser singular que você é. Então, essa é um comportamento básico, autoconhecimento, para saber quem você é, para levar uma vida harmônica com quem você é, e não para o seu vizinho, para o seu patrão, para a sua namorada ou namorado, seja lá quem for, né? Então, isso é que é importante, autoconhecimento, né? Um outro aspecto fundamental, né, inerente a essa proposta, considerar, a partir do autoconhecimento, eu suponho que nós vamos nos entender como seres vivos. Antes de sermos seres humanos, nós somos seres vivos. Então esse autoconhecimento vai permitir isso, que eu acho que nós estamos afastados dessa percepção, né, de que nós somos seres vivos, porque todas as nossas construções, o automóvel, por exemplo, ele é competidor do ar que a gente respira. Ele consome o ar que a gente próprio para consumo e transforma esse ar próprio para consumo em ar venenoso, né? Quanto mais automóveis nós colocarmos na praça, pior vai ser a qualidade do ar que a gente respira. Então tudo que a gente faz é assim, vai fazer uma indústria, mesma coisa. Vai fazer qualquer coisa, tem um monte de embalagem que aquilo gera um monte de problema. Então, quer dizer, essa percepção, né, de que nós somos seres vivos e precisamos agir como seres vivos, né, e não agirmos de forma a inviabilizar o contexto ambiental, né, apropriado para a vida plena, né? Então, esse é um aspecto fundamental também, que é derivado do primeiro, do autoconhecimento. Você se entender como ser vivo e entender que todos os outros seres vivos são nossos parceiros, não só os seres humanos. Além deles não serem competidores, numa visão de cooperação, nós também temos a oportunidade de entender também os outros seres. Porque para ter água a gente precisa ter árvore, precisa ter morcego, abelha, aranha, cobra, sapo. Nós precisamos de todos esses seres, né? Minhocas, então nós precisamos de todos eles. Então entendermos parceiros dessa turma, né? Para, como foi feito uma alusão num trabalho
citado nesse capítulo específico do livro, né, o capítulo 18, vivermos como se fôssemos abelhas. Né? A abelha vai lá na flor, colhe o que ela precisa para a sua existência, mas ela deixa uma contribuição, né? Ela poliniza, que aí vai dar o fruto vai servir a outros seres, e as sementes vão ser dispersas, e essas sementes vão gerar novas flores, que pode vir mais abelhas no ano que vem, que vai ter alimento para elas. E elas, nesse ciclo virtuoso, vai alimentando a vida. Hoje nós estamos, como nós vimos ao longo dessa série, agindo como agentes de destruição das relações sociais e do meio ambiente. Mas nós podemos mudar isso, se nós nos entendermos como seres vivos, autoconhecimento, e entendermos que todos os seres vivos têm que ter o bem-estar maior possível, porque todos são importantes para esse ambiente necessário para a vida. Então é importantíssimo isso, considerar o bem-estar de todos os outros seres vivos, não só os seres humanos, todos os outros seres vivos. Tá? Outro aspecto fundamental, geral, dessa proposta é a busca da abundância para todos. Né? E, obviamente, a contrapartida da responsabilidade. Eu vou consumir aquilo que é essencial para mim, né? E deixar o restante para as outras pessoas. E não vou perder meu tempo precioso com coisas que são supérfluas, dificultando a que outras pessoas tenham acesso ao que é essencial. Então isso é importantíssimo também nessa linha geral, que é a busca da abundância para todos, né? E, fundamental, a prática cotidiana das virtudes. Nesses séculos de história, né, inclusive da história da economia dominante, né, predominante, baseado na escassez, poucas coisas são certas. Poucas coisas são certas. E uma delas é que mão invisível, na livre iniciativa, ou a burocracia governamental, na economia planificada, não existem. Não existe. Não vem nada sobrenatural ou, né, assim, divino que vai transformar os vícios em benefícios públicos. Não existe. Isso é uma das poucas coisas que foi sacramentado, assim, é confirmado que não existe nada disso. Tá? Não existe mão invisível, nem existe burocracia governamental que vai resolver todos os problemas advindos de todas as pessoas agirem egoisticamente, gananciosamente, etc. Então, se nós manifestarmos os nossos piores lados, a sociedade vai ser difícil para a vida, para se viver. A sociedade só vai ser acolhedora, inclusiva, solidária, cooperativa, tudo isso que é muito bom a gente ouvir, né, se nós agirmos dessa forma no dia a dia. Não tem outra alternativa, não vem nada sobrenatural, como mão invisível, mudar essa história. Tá? Não existe. A história comprova isso. Então não existe. Né? Umas poucas coisas que são categoricamente afirmáveis é exatamente isso. Tá? Não existe nada que vá transformar. Se nós formos egoístas, a sociedade vai ser egoísta e ponto. sem desvios. Tá? Sem desvios. Né? Então é importantíssimo, por conta disso, a prática cotidiana das virtudes para que a sociedade seja virtuosa e boa de se viver. Acho que é a coisa mais pragmática que existe. Né? Outra orientação básica é o que a gente estava falando antes sobre o resgate do nosso poder pessoal. Né? Nós estamos formatados para delegar o nosso poder pessoal. Estamos formatados para isso. A gente já não entende mais, né, o que é, talvez, na verdade, o que é ter esse poder pessoal. Né? O exemplo mais simbólico disso é dessa democracia representativa que nós temos hoje, que as pessoas defendem. Né? No máximo dizem que não é boa, mas é o melhor que você chegou até hoje.
É o máximo que pode chegar a isso, né? E as pessoas ainda acham que está no mundo democrático. Bom, o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo mostra que tem alguma coisa errada. Quem pensa assim deve ter alguma coisa errada, né? Então, por que isso? Porque todas essas ferramentas são feitas para delegar o nosso poder pessoal, né? Então, na medida em que, por exemplo, né, no voto, nós votamos em alguém, nós estamos delegando o nosso poder pessoal sobre temas que são fundamentais para todos, para um grupo muito pequeno decidir, né? Então, isso é delegação de poder pessoal. É muito mais fácil você subornar 500, 600 pessoas do que 200 milhões de pessoas. 100 milhões, que seja. É muito mais fácil, é muito mais barato. Então, o sistema é esse, você delega o seu poder, né? Quando você baseia o dinheiro, toda a vida no dinheiro, tudo, a qualidade de vida depende do dinheiro, você está delegando a sua qualidade de vida para quem emite dinheiro. Sinto muito, básico assim, como nós vimos em vídeos anteriores. Então, tudo nosso, né, se você delega para qualquer instituição, a felicidade, quando você vai torcer para um time de futebol e você fica triste porque o time perdeu, você delegou a sua felicidade para um grupo de 11 pessoas lá com uma determinada camisa de uma determinada cor. Então, você delegou, você está delegando. Então, tudo nosso é voltado, estimula a você delegar o seu poder pessoal para as outras pessoas. Você delega a forma de você vestir ao seu chefe, ao grupo que você quer pertencer, você delega tudo. Você abre mão, se emancipa dos seus valores pessoais para se inserir nos grupos, para se sentir satisfeito. Então você está delegando a sua satisfação para os outros, né? Então essa é a matriz de comportamento hoje no mundo, né? Com honrosas exceções, mas que não passam de exceções, né? De delegar. Então nós temos que prestar atenção nesse processo de delegação de poder e tentar resistir na medida do possível. Porque quando você delega o poder, alguém concentra esse poder. E quando alguém concentra o poder, a contrapartida disso é a desigualdade, que algumas pessoas têm poder demais e outras poder de menos. Por que umas pessoas têm poder demais? Porque uma grande parte da população delega o seu poder pessoal para essa pessoa que concentra o poder, por várias formas. Poder político, poder econômico, poder militar, tem várias formas, né? Poder de pertencimento, pertencer a um clube de futebol, pertencer a uma determinada família, pertencer a vários, a uma agremiação política, né? Então tudo isso pode fazer com que você delegue o seu poder pessoal. Então é fundamental prestar atenção nisso. Então essa é uma linha muito importante, básica, para a proposta que nós estamos exposando, né? E básico também é a orientação para o essencial, né? Como nós vimos em vídeos anteriores, principalmente sobre necessidade, né? Para você não passar privação, que não é a proposta aqui, para você não passar privação, você precisa identificar claramente, aí novamente o autoconhecimento, quem é você e o que você precisa consumir e acumular para se sentir satisfeito. Se você não tiver esse autoconhecimento, você vai consumir e acumular para os outros e não para você, tá? E aí você pode passar privação, porque nem sempre o essencial para o outro é o essencial para você. As referências são as mesmas, nem sempre são. Então, é importante para você não passar privação, esse é essencial. E uma das formas de você não conseguir esse essencial e passar privação é você perder o seu tempo, atenção, dinheiro com os supérfluos. Então, evitar a todo custo o que é supérfluo, o que não é importante, por dois motivos. Um, pessoal, como nós já vimos, para não perder energia com coisas que não são importantes e poder faltar para aquilo que é essencial. Aí você vai estar no pior dos mundos, que é passar privação e perder o seu, estar envolvido com um monte de coisa supérflua na sua vida, que só atrapalha, né? Então, você perde. E, por outro lado, também a contrapartida coletiva, uma vez que tem uma pressão menor sobre os recursos da natureza, o que permite que outras pessoas possam satisfazer
as suas necessidades também, né? Então, mais facilmente, porque não existe a pressão do consumo, da acumulação, e que sobra mais para as pessoas, então fica mais acessível, diminuindo a escassez, para desespero da teoria econômica predominante e para a consciência dominante, né? Que é a inclusão, é a facilidade de acesso, né? Então essas são as linhas gerais para colocar em prática, né? Apesar de serem coisas muito simples do meu ponto de vista, que não são simples, de verdade, né? Estou mentindo aqui para você, é terrível, né? Tem que admitir que está aprendendo, não é simples, né? No contexto que nós temos, mas é uma regra, porque nós estamos, o nosso mundo interior está complicado. Então, essas coisas que são simples passam a não ser fáceis, porque não se harmonizam com essa complicação que nós temos dentro de nós. Mas uma receita básica, quando tiver com um problema muito complicado, que igualzinho na matemática, tenta simplificar. Igualzinho na matemática. Tenta encontrar uma forma de simplificar, eliminar algumas coisas, né? Cortar determinadas partes que estão complicadas e aí buscar o essencial. Então, isso é básico, né? Muito importante. Mas, apesar dessa orientação para o simples, né? É complicado de colocar em prática por causa do ambiente que nós estamos vivendo, né? Interno e externo, mas a orientação é buscar a simplicidade, né? Algumas pessoas se manifestam, né, de uma forma que eu acho muito interessante, que falam: sua proposta é muito interessante, muito bacana, poxa, uma lógica impecável, só que não dá para praticar. Aí eu decidi aqui falar um pouco sobre isso, né? Como que uma coisa simples, que busca a simplicidade, é impossível de fazer. Tem alguma coisa errada aí. Nós temos que verificar os nossos valores, né? Verificar a nossa coerência nisso, né? Então, por que é uma bela proposta, mas impraticável, né? Em primeiro lugar, quem chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente já assistiu vídeos anteriores, já certamente já está no processo. Então, já tem práticas, talvez até avançadas, em vários aspectos dos que foram colocados aqui. Então, isso é uma prova que é praticável. A pessoa que chegou até aqui nesse vídeo já tem uma experiência sobre isso, já tem uma prática. Eu duvido que alguém que tenha chegado até aqui não tenha algum tipo de experiência para relatar nessa orientação. Então, isso é uma prova cabal, que é possível, que é possível, né? Outro aspecto importante sobre esse dilema da praticabilidade da proposta é a relação entre impacto no mundo coletivo versus impacto no mundo pessoal. Então, nós precisamos separar essas duas coisas, né? Porque fazendo essas coisas aqui não existe garantia nenhuma, como nós vimos nas limitações, de que vai dar certo. Não existe risco. Não existe certeza, melhor dizendo. Não existe certeza em relação a isso. Existe o risco, né, de você tentar fazer o melhor e, por fatalidade, ficar na linha do trem. Na hora que o trem está passando, ele vai passar por cima de você. Agora, isso é inerente à vida, infelizmente. Para morrer, basta estar vivo, né? Então, é um aspecto importante, né, da gente considerar isso, né, ter consciência disso. Não é fácil, mas é importante ter consciência disso, né? Então, as suas atitudes podem não mudar o mundo. Você pode ter sofrimento, incorrer em sofrimento, que seria evitável por causa dos outros que não seguem essa mesma orientação. Pode, não tem jeito. Mas na orientação dominante também pode, como nós vimos, como atenuante, né? Então, a busca dessa orientação, né, ou a seguir essa orientação que nós estamos propondo, ela não dá certeza de nada, de sucesso, mas para o mundo coletivo. Agora, para o mundo pessoal, que é a sua percepção sobre você mesmo e a sua inserção no mundo,
isso muda da água para o vinho. É um desses outros, se a minha experiência vale como, né, como ponto de partida para as nossas considerações, muda radicalmente. Você saber que está fazendo mais parte da solução do que do problema. Nunca dá para você ser totalmente parte da solução, 100% integrado, né? Porque nós estamos num período de transição. Né? Então, se é que nós vamos concluir esse processo, né? Mas nós já temos a percepção, muita gente já tem a percepção, que esse jeitão que a gente tem vivido há milênios não dá mais para continuar, só que ainda não tem a perspectiva do que pode substituir. E esse é um aspecto fundamental, tá? Que é colocar no imaginário da gente um mundo girando de forma virtuosa. Isso é fundamental. Se não tiver no nosso imaginário, não se realiza na prática. Hoje nós só temos uma coisa banal, que é um avião, porque alguém botou no seu imaginário que gostaria de voar. Só por isso. Senão nós não teríamos avião hoje. Então é importante, se a gente quer um mundo melhor, um mundo mais virtuoso para todos, nós temos que começar a botar sementinhas na cabeça da gente como seria esse mundo virtuoso. Isso é fundamental, senão ele nunca vai ocorrer. Né? Mas o que merece destaque nesse momento é que o mundo coletivo, se melhorar, vai ser uma consequência da melhora do seu mundo pessoal. Tá? Então, se uma pessoa mudar, né, se uma pessoa viver uma vida, né, melhorar o seu mundo pessoal, 1/8 bilhões vai ter melhorado o mundo, nessa proporção de 1 sobre 8 bilhões. Né? Então, que cada um desses 8 bilhões preencha essa lacuna. Né? Cada um de nós vivamos o melhor mundo possível, pessoal. Então, você ter uma vida, como já foi falado, uma vida com sentido, é a melhor contribuição que você pode dar para o mundo pessoal e de todos. Então, é fundamental isso. E resgatando aquela máxima, né, do Gandhi, seja você a mudança que quer ver no mundo. Isso é fundamental para que a gente possa alimentar, né, essa imagem, ilusão não, por favor, essa imagem orientadora, né, esse horizonte, né, para um mundo melhor, tanto pessoal quanto coletivo. Então, esse é um aspecto importante. Né? E um aspecto importantíssimo, né, que as pessoas falam, isso é impossível de praticar. Eu fico pensando aqui, né, me dá vontade de conversar com essas pessoas, né, um pouco melhor, às vezes não temos condição, né, então estou tendo essa oportunidade agora, que é o seguinte: qual é a nossa proposta? Dar atenção para o prato de comida, para o armário, para a garagem, para as relações que você tem, seus amigos, etc. Né? Para o nosso corpo, para o seu corpo. Enfim, para as nossas atitudes cotidianas. O que tem de impossível nisso? Olhar, prestar atenção e verificar se elas estão adequadas ou não. Se elas estão estimulando a escassez ou estimulando a abundância. Se você não consegue interferir nessas coisas no seu prato de comida, que tipo de vida você leva? Você é um escravo? Então, como que essa orientação é impraticável? Eu não consigo entender. Primeiro porque eu hoje tento me orientar o máximo possível por isso. Né? Claro, não sou exemplo de nada, não estou adiante de ninguém, porque é um processo contínuo até o final da vida, idas e voltas, como nós já falamos em vídeos anteriores. Né? 2 passos para frente, 1 para trás, 2 para um lado, 2 para o outro, e a gente vai tentando se envolver com esse processo. Então, mudou completamente a minha vida. Né? De uma falta de sentido na existência
para uma vida bem mais significativa, né? Eu nunca imaginei que ia ter as experiências que eu estou tendo. Até, como eu já falei, até esposa maravilhosa eu consegui com esse processo de divulgação dessas ideias, né? Então, o convite é esse, né? Experimenta, né? Entra no processo, mas sempre lembrando, se você chegou até aqui, é porque você já entrou no processo. Então, aproveite, né? Tem aí, espero que tenha dado nesses vídeos, nesse tempo, né, que a gente esteve junto aqui, nesses 3 anos dessa série, que tenham ocorrido inspirações para que você siga o seu caminho, sempre tentando refinar a consciência, a percepção, não se deixar influenciar exageradamente pelas pessoas, pelas circunstâncias, né? E tentar, na medida do possível, viver em harmonia com os seus valores pessoais, tentando expressar plenamente o ser singular que você é, né? Então, esse é a proposta, né? E o convite, né? Entrar, que você já entrou, para chegar até aqui você já entrou, e intensificar essa proposta, e prestando atenção, verificando os benefícios que isso traz, né? Isso é palpável, não é aquela coisa assim, é ideal, não, é palpável. Quando você entra numa determinada situação, que você primeiramente dá um bom dia, normalmente costuma mudar a relação do interlocutor com você. Só em dar um bom dia. Então é diferente, né? Quando você tem clareza da situação e você tira um pouquinho a cabeça da lama e percebe que você está lidando com uma pessoa que tem ilusões, que tem fragilidades, que tem isso tudo, e você se irmana com essa pessoa e tenta compreender a sua situação e ver como sair do conflito da melhor forma possível para todas as partes, não só para você, isso muda a gestão do conflito completamente, né? Então são coisas muito palpáveis, né? Então é a proposta que o Schumacher tem no livro dele, né? O Negócio é Ser Pequeno, que é a nossa grande tarefa, em primeiro lugar, nesse momento que a gente está vivendo, pôr a nossa casa interior em ordem. Então, isso está ao nosso dispor, né? Com dificuldades, claro que nós nos relacionamos com outras pessoas, temos expectativas de outras pessoas que muitas das vezes interferem nas nossas, mas ter clareza em relação a essas coisas. Não é ignorar e passar por cima de tudo. Não, não é isso. É ter clareza disso para saber em que momento deve ser cedido e abrir mão para essas influências e a hora que não, que aquilo dali é um excesso, que aquilo dali é uma transgressão de limites impossíveis para a expressão plena de quem você é. Então, é ter clareza para tomar essa decisão no dia a dia, né? Então, isso é muito importante, né? Então, para quem esse livro e essa série é importante, né? Primeiro é para o próprio autor. Nós estamos aqui no sentido de compartilhar com outras pessoas, mas está sendo ótimo fazer essas coisas, me faz refletir, me faz pensar sobre a minha própria vida. Então, o livro foi escrito para mim, eu percebo, eu lembro, né, da sensação que eu tive quando eu encerrei e tive a percepção de que, na verdade, o livro foi escrito para mim, né, para eu ler, para eu colocar em prática, né? Então esse vídeo aqui segue essa mesma orientação, né? E para as pessoas perplexas, como eu, com as injustiças sociais e ambientais que nós estamos vivendo. E como seria muito mais fácil a gente viver melhor. Porque são, assim, quase todos os problemas que a humanidade enfrenta são basicamente excessos. São basicamente coisas que é só você prestar atenção e deixar de fazer alguma coisa que aquilo deixa de causar sofrimento, né? Muitas das coisas, também foi dito isso lá no livro, né? Registrado isso lá no livro, nós não temos que fazer muitas coisas,
Muito pelo contrário, talvez tenhamos que deixar de fazer. É a crise dos excessos, né? Então está lá o autor citado lá, que colocou muito bem essa situação. Nós estamos na crise Abramovay, né? Não sei se é assim que se pronuncia, mas é a crise dos excessos, né? Marina Silva, que parece também, veio com esse conceito, né? Estamos na crise dos excessos, temos que fazer menos, não é fazer mais, é fazer menos, na linha da simplificação que nós temos visto, né? Então, basicamente, esse livro e essa série também é para esse tipo de pessoa que está perplexa com essa situação de injustiça terrível em termos sociais e ambientais, e que a solução está na nossa cara, né? Como diz o Beto Guedes, né? Está no nosso lado, é só não ser tolo para ver. Então, assim, tá muito próximo da gente, e a gente está sempre empurrando com a barriga, delegando as soluções para outras pessoas, líderes, instituições, que são todas como nós, né? Estão sendo orientadas, as pessoas estão sendo orientadas por essa visão dominante, né, competitiva e de concentração de poder, e para a parte econômica, né, essa orientação da teoria econômica baseada na escassez. Então, para esse tipo de pessoa que esses vídeos, esse livro interessa, né? E quem já chegou, repetindo, quem já chegou até aqui é porque já está nesse processo, e eu desejo muito sucesso, que siga adiante e que esse vídeo e o livro, se tiver a oportunidade de ter acesso, que eles ofereçam inspirações para você seguir no seu processo pessoal, né, de resgate de poder pessoal e de expressão plena do ser singular que você é. E eu agradeço profundamente a atenção dada aos vídeos, né, a essa proposta, ao livro, se for o caso, e pelo empenho de se tornar uma pessoa melhor, de ter um mundo melhor. Porque, como foi falado antes, se uma pessoa melhorar o seu mundo pessoal, o mundo coletivo vai estar melhor também. Então eu agradeço pelo seu empenho em se tornar uma pessoa melhor, porque me favorece. Então agradeço muito e espero que esse nosso trabalho ajude de alguma forma. Então estamos à disposição para contatos, sempre que possível gratuitamente, para desenvolvermos propostas, conversas, diálogos, né, o que for necessário para que a gente possa melhorar e, com isso, melhorar o mundo de todos. Muito obrigado, muito sucesso nesse empreendimento. Todos nós precisamos muito disso. Tudo de bom. Até a próxima.